A manchete é: homem que ajudava matador de aluguel a fugir da justiça liga pedido para falar com o cara da casa de vidro. Você sabe quem mora numa casa de vidro? Pois é. Surgem indícios fortíssimos de que uma galera sinistra do crime organizado tinha ou tem acesso ao presidente da República. Para compreender melhor essa história, a gente precisa saber quem é Adriano da Nóbrega, essa figura aí. E para compreender quem é o Adriano, a gente vai recorrer a uma reportagem que a revista Época publicou ainda em 2020. Reportagem que traçava um perfil do Adriano da Nóbrega. Começando pelo começo, vai. Esse Adriano, ele entrou na Polícia Militar ainda cedo na vida dele. Virou capitão. Era conhecido como Maromba dentro da corporação. E o Maromba era um cara, sim, que agia de maneira violenta e nem sempre dentro da lei. Os colegas, claro, admiravam essa maneira dele de operar. Consta, inclusive, que Adriano da Nóbrega, o Maromba, nos finais de semana, enchia uma Kombi com os colegas policiais dele, aí subia o morro e matava geral. Todo mundo na polícia militar sabia o que esse cara fazia, sabia como esse cara fazia e ainda assim ele ganhava homenagem, medalhinha, diploma, a coisa toda. E olha, algumas dessas homenagens vinham de uma família com um lugar reservado dentro da política do Rio de Janeiro. Eu tô falando, claro, da família Bolsonaro. O filho Flávio, quando estava na Assembleia Legislativa, aquela mesma Assembleia Legislativa da qual ele desviou dinheiro usando funcionários fantasmas, quando o Flávio estava lá, ele fez uma homenagem para o Adriano da Nóbrega. Isso está registrado lá nos documentos da Assembleia do Rio de Janeiro até hoje. E não é só isso não, porque até o patriarca da família Bolsonaro, até o próprio Jair, chegou a se referir ao Adriano da Nóbrega como herói. Nesse ponto, você poderia pensar, bom, tudo bem, é completamente coerente com o posicionamento da família Bolsonaro, aquele posicionamento segundo o qual bandido bom é bandido morto. Acontece que, àquelas alturas, quando o Adriano da Nóbrega era chamado de herói pelo Jair e recebia homenagem do Flávio, aquelas alturas, ele não era considerado mais policial, ele era considerado já bandido. Vamos lá para o texto da revista Época, vai. O grupamento de ações táticas da unidade que o capitão comandava ficou conhecido como Guarnição do Mal pelas favelas do bairro, e o bairro aqui é Olaria, Rio de Janeiro. Os policiais sequestravam, torturavam e extorquiam moradores em troca de dinheiro. Uma investigação da Polícia Militar identificou pelo menos 3 vítimas do grupo chefiado por Adriano em 2003. Crimes como esses aí ficaram impunes durante muito tempo, mas não para sempre. Adriano foi submetido a um julgamento, chegou a ser preso e quando isso aconteceu, um certo deputado federal apareceu para dizer que aquele julgamento tinha sido injusto com um oficial brilhante da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E sim, eu estou me referindo ao Jair Bolsonaro novamente. Eventualmente, o Adriano da Nóbrega acabou perdendo o lugar dele dentro da Polícia Militar. E a partir daí ele ficou livre para se dedicar ao crime organizado assim, full time, tempo integral. Primeiro, ele foi trabalhar com um chefão do crime organizado lá chamado Rogério Mesquita. Aí depois ele trocou de emprego e foi matar a mando de um outro cara chamado Zé Personal. E é aqui que a história do Adriano da Nóbrega vai ficando assim tristemente parecida com aquela contada pelo Scorsese em O Irlandês. É que nesse ramo de trabalho aí você não pode simplesmente trocar de emprego. Para fazer isso você tem que matar o chefe anterior, entendeu? E foi isso que o Adriano da Nóbrega fez. Vamos voltar lá para o texto da revista Época, porque agora a coisa vai ficar sinistra. Com poder e dinheiro, Adriano foi escalado por Zé Personal para matar seu padrinho, o Rogério Mesquita. Aceitou a missão. O atentado ocorreu num Aras, no interior do Rio, em junho de 2008. Na ocasião, um grupo de policiais, chefiados por Adriano, interceptou o carro de Mesquita e disparou em direção ao veículo, onde também havia mulheres e crianças. Será que eu devia estar com medo de falar sobre essa gente? Enfim, é esse cara que mata ou tenta matar o próprio padrinho, é esse cara que entra na favela extorquindo e atirando a esmo, é esse cara que conseguiu emplacar a mãe dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. É claro que elas não recebiam o salário inteiro porque rachadinha.
E é até porque elas não recebiam o salário inteiro que a família da Nóbrega não podia contar só com esse dinheiro para passar o mês. Então o Adriano passou a se dedicar a outros, digamos, empreendimentos. É um empreendedor. Vamos lá para a época. Adriano transformou a atividade de pistolagem num negócio, arregimentando matadores para executarem os serviços. Cobrava 200 mil por cada operação bem-sucedida. Assim, foi criado o Escritório do Crime, formado inicialmente por ele e por outros 2 ex-policiais que trabalharam para contraventores. Eu imagino que você já tenha ouvido falar do Escritório do Crime em algum momento, até porque o nome dessa empresa especializada em assassinatos sob encomenda, essa empresa, ela foi muito mencionada nas investigações do caso Marielle Franco. Cabe pontuar que essa coisa aí de 200 mil por morte, 200 mil por assassinato, olha, pode ser bem mais. Durante as investigações tem depoimentos aí que apareceram falando em 1,5 milhão por morte, coisa assim. E o Adriano, ele tinha outras atividades econômicas além da pistolagem, tipo tomar posse de terrenos públicos, aí vender isso ilegalmente para quem não tem onde morar, grilagem. Pois é, ele fazia isso, ele foi investigado por isso e aí fugiu. Ficou um tempão foragido, foi achado só em fevereiro de 2020 e quando ele foi encontrado, ele foi morto pela Polícia Militar da Bahia em circunstâncias assim muito estranhas, para dizer o mínimo. E aí, claro, as palavras queima de arquivo apareceram por todo canto no noticiário. Após ficar alguns dias sem comentar o assunto, o presidente falou sobre o chefe de milícia que chegou a ser homenageado pelo gabinete do filho Flávio Bolsonaro 15 anos atrás. Quem é responsável pela morte do capitão Adriano? PM da Bahia do PT. Precisa falar mais alguma coisa? O governador da Bahia reagiu. O governo do estado da Bahia não mantém laços de amizade nem presta homenagens a bandidos nem procurados pela justiça. A Bahia luta contra e não vai tolerar nunca milícias nem bandidagem. Na Bahia, trabalhamos duro para prevalecer a lei e o Estado de Direito. E é isso que nos leva a essa reportagem mais recente do Sérgio Ramalho no The Intercept, O Homem da Casa de Vidro. Direto pro texto, vai. Logo após a morte do miliciano, estamos falando aqui do Adriano da Nóbrega, cúmplices do Adriano fizeram contato com o Jair, HNI, parênteses presidente. Esse HNI aí, gente, é o jargão policial para homem não identificado. E cara da Casa de Vidro. Para fontes do Ministério Público do Rio de Janeiro, ouvidos na condição de anonimato, o conjunto de circunstâncias permite concluir que os nomes são referências ao presidente Jair Bolsonaro. Não diga. O cara da Casa de Vidro seria uma referência aos palácios do Planalto, sede do Executivo Federal, e da Alvorada, a residência oficial do presidente, ambos com fachada inteiramente de vidro. Quem estava investigando esse negócio, ao perceber que o presidente estava metido no meio, logo mandou cancelar os grampos. Isso porque o presidente da República está fora do métier, está fora dos limites do Ministério Público Estadual. Só pode investigar, nesse caso, a Procuradoria-Geral da República. Aquela mesma Procuradoria-Geral da República que é comandada pelo Augusto Aras, o cara que tem arregado o Bolsonaro de tudo quanto é jeito, na expectativa de ganhar uma indicação para o Supremo Tribunal Federal. O fato é que as escutas foram mesmo suspensas, mas ainda assim sobrou um ou outro registro. Vamos lá, de volta para o The Intercept. De acordo com as transcrições, a primeira ligação supostamente feita ao presidente aparece no dia 9 de fevereiro de 2020 à noite, horas depois que Adriano foi morto. Ronaldo César, o Grande, identificado pela investigação como um dos elos entre os negócios legais e ilegais do miliciano, diz a uma mulher não identificada, MNI, no jargão policial, que ligaria para o cara da Casa de Vidro. No telefonema demonstra preocupação com pendências financeiras e diz que alertou Adriano que iria acontecer algo ruim. Ele fala ainda que quer saber como vai ser o mês que vem e que a parte do cara tem que ir. As revelações trazidas por essa reportagem, elas estão amparadas nos documentos gerados pela investigação. Tipo isso aqui, olha. Não tem assim a transcrição completa da conversa, mas tem uma descrição do que foi dito. Eu fico me perguntando se os áudios disso aqui ainda existem, ainda estão guardados em algum lugar e se eles vão aparecer eventualmente, porque olha, tem umas coisas interessantes. De volta pro texto, hein? No mesmo dia 13, o nome Jair aparece em conversas de outros comparsas de Adriano, o pecuarista Leandro Abreu Guimarães e sua mulher Ana Gabriela Nunes. O casal, segundo as investigações, escondeu Adriano da Nóbrega numa fazenda da família nos arredores de Esplanada.
após ele ter conseguido escapar ao cerco policial a uma luxuosa casa de praia na costa do Sauípe, no litoral da Bahia, em 31 de janeiro de 2020. Num dos diálogos, de pouco mais de 5 minutos, Ana Gabriela relata a uma interlocutora identificada apenas como Nina que a polícia retornou com o promotor à sua casa e que não pretende voltar para lá por causa dos jornalistas. Na sequência diz: Leandro está querendo falar com Jair. Se não deu para entender, eu vou tentar resumir. O Leandro, que estava escondendo um matador de aluguel em casa, estava querendo falar com o Jair pelo telefone. Eu não sei você, mas para mim fica parecendo que o Leandro é um miliciano. O Adriano, então, não tem nem dúvida. É miliciano. Mas e o Jair? Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.